apresentação seminário do módulo 7. E o nome da tutora é a Cláudia Guimarães de Oliveira. O nome das acadêmicas é a Daniele Santos Cruz e o meu nome é Paola Rodrigues Ramos. Vou fazer nesse momento a socialização dos slides. O tema principal do seminário desse semestre foi os estudos avançados em literatura, e o título do nosso trabalho é a literatura brasileira e a literatura angolana, elos e reflexos para a formação da identidade literária. O resumo. O trabalho da disciplina Estudos Avançados em Literatura traz em si toda uma busca sobre como ocorreu o desenvolvimento da literatura angolana, quais são os elos e reflexos com a literatura brasileira. O trabalho foi feito com pesquisas bibliográfica e virtual com artigos que discorreram sobre o tema literatura africana e o surgimento de obras literárias em Angola. Quais os motivos para que a literatura angolana é fundamental para o desenvolvimento de uma identidade literária nacional. E com os objetos de análise, duas obras literárias com vínculos em comum entre elas. A obra do autor angolano Pepe Tela e obra da autora brasileira Conceição Evaristo para verificar elos e reflexos entre essas literaturas. Palavra-chave: literatura angolana brasileira, anticolonialismo, identidade literária. Introdução. Nós, quando paramos para observar o continente africano, podemos perceber que lá existem muitos países com a língua oficial português, incluindo a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Príncipe. E com essa observação poderemos sim estabelecer uma relação entre a literatura brasileira e a literatura angolana. Mais especificamente, a literatura angolana. O Brasil e Angola foram no passado não muito longe colônias de Portugal. Temos o mesmo idioma, nós recebemos muitas influências culturais da África durante a colonização e império. Angola e Brasil durante longos 3 séculos tiveram comércio negreiro. Angola foi fornecedora de escravos para o Brasil imperial, mas quando aconteceu a abolição aqui no Brasil, consequentemente esse país entrou em crise econômica durante quase um século. E passando ao longo do tempo, aconteceu muita pobreza, muita discriminação racial contra pessoas negras em Angola. Após a Guerra Civil da Independência de Angola, que foi a sua proclamação em 11 de novembro de 1975, essa independência trouxe o quê? A liberdade do colonialismo português, e os angolanos procuraram construir uma identidade nacional literária. Fundamentação teórica. Com o movimento ocorrido nos anos 1948, que ficou conhecido por Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, com o lema Vamos Descobrir Angola. Esse foi o impulso para dar um início a um novo movimento literário, que foi o movimento que a literatura toma parte para influenciar, influenciar as literaturas angolanas. Com essa influência receberam da literatura brasileira, esses elos e reflexos ficam presentes em obras angolanas. Os reflexos literários brasileiros ultrapassaram as fronteiras continentais. Os autores precisavam de um modelo para iniciar as suas obras, a produção de suas obras, como foi o Brasil foi escolhido como modelo. Esse modelo foi especificamente o movimento regionalista brasileiro, segundo Tavares, 1999. Foi o esteio a esta tomada de posição iconoclasta, o modelo brasileiro. Com isso, criou-se uma nova Angola, com sua poesia forte, nova e bela, com sangue e lágrimas, com retratos do sofrimento.
É nesse contexto que surge a necessidade de criar uma literatura que se diferenciasse da literatura portuguesa, ou seja, que se distanciasse de tudo que tivesse relacionado ao opressor. Foi assim no fim das décadas de 1940. Os poetas angolanos sentiram a necessidade de criar uma nova literatura que iria abrir os caminhos para a literatura tipicamente angolana. Cunha, 2011. A metodologia do nosso trabalho foi feita de forma bibliográfica, com artigos e livros literários. Resultados das discussões sobre a literatura brasileira e a literatura africana de Angola foi estabelecido que existem evidências e influências entre elas, porque a literatura brasileira ou a literatura angolana tiveram suas raízes alicerçadas em busca de uma identidade nacional que transmitisse as peculiaridades de uma sociedade de onde são produzidas. Os autores queriam deliberadamente fazer com que os leitores se identificassem quando lessem algo produzido em seu próprio país. A literatura angolana tem muito a ver com a literatura afro-brasileira, e no que se diz respeito ao transmitir a subjetividade da representatividade de uma parcela da sociedade. Que são as pessoas negras. Essa representatividade é percebida nas obras da autora brasileira Conceição Evaristo, que em algumas de suas obras são pautadas na adversidade da população afro-brasileira, que em algumas de suas obras, o personagem de suas obras e seus livros são habitantes de periferia do Brasil, são mulheres e homens negros que sofrem inúmeras dificuldades em suas vidas, devido à desigualdade social e econômica que existe no país. E esses reflexos encontramos também em obras angolanas, que são alicerçadas em temas de diversidade racial e econômica. Encontramos na obra do autor Pepe Tela, uma obra nomeada Maombi. Essa obra foi escolhida para fazer contraponto, para percebermos, estabelecermos se existem elos e reflexos entre as literaturas do Brasil ou de Angola. Essa obra narra uma luta armada em busca da descolonização de Angola. Essa obra é importante a arte de afirmação política e cultural no processo de emancipação de Angola. Um livro que narra a história de guerrilheiros em busca da independência nacional e libertação de colonizados. Concluímos que tanto a literatura brasileira quanto a literatura angolana são fontes de uma busca de afirmação de uma identidade nacional literária. Tanto a literatura brasileira, que houve uma época que os autores buscaram produzir obras com a identidade nacional sem influências europeias, aconteceu também em Angola, quando a população procurou desvincular-se do colonizador e ser um país livre e independente. Começaram a elaborar obras que tinham em seu conteúdo temas que representassem a identidade de Angola, sem o olhar de outros. As referências bibliográficas.